vez eu ouvi falando qual que é o seu dia médio que tem que ter. Não, eu vivo um dia acima da média, né? De você ter tempo para cuidar do filho, para você conseguir se exercitar, você ter tempo para ver algum programa que você goste, ter tempo para o lazer e também trabalhar. A vida não é só trabalho, né? Antes do CVM, eu sinto que eu só trabalhava e final de semana, à noite, talvez eu era esposa, mas enfim, não tinha tempo para outras coisas, para ver uma televisão, ler um livro, né? Praticar e tentar aprimorar a questão mesmo de autoconhecimento. Hoje eu faço terapia também, então eu tenho tempo para tudo isso. Eu acho que meu dia médio perfeito era dia médio perfeito, não. Hoje o meu dia é acima da média de perfeito, assim, mais do que eu sonhava. Então eu tô muito feliz mesmo pelo CVM ter entrado na minha vida. Quero agradecer de novo por você estar aqui, né? Você está disponibilizando um pouco do seu tempo para nos ajudar, obviamente, mas também para inspirar outros médicos, né? Um dia você provavelmente foi inspirada por alguma história que você viu, ou nas aulas lá, de alguma aula que você viu gratuita, ou de um vídeo que a gente patrocinou que você viu, enfim. E hoje você está aqui, né, sendo inspiração para outros médicos, para outras médicas, e eu quero também, por isso, te reconhecer, porque eu não sei se você está presente, Bia, mas como eu falei antes, são 1.317 médicos que já fizeram esse treinamento, né, o programa CVM, e a gente está contabilizando isso, mas não chega, a gente deve ter umas 100 e poucas entrevistas como essa. Então, não é qualquer um que a gente convida, é quem tem resultado, é quem está sendo corajoso, corajosa, quem está aplicando o método, quem está transformando a vida dos seus pacientes e, obviamente, tendo a sua vida transformada. Então, quero começar te parabenizando também, além de te agradecer. Obrigada, Sidney. Também me sinto muito honrada pelo convite. E graças ao CVM, hoje eu realmente estou vivendo uma vida muito feliz. Estou muito feliz, muito realizada com o exercício da minha profissão. Sendo mãe também, então o CVM veio no momento que eu fiquei grávida. E aí pronto, tudo casou, tive meu filho, então realmente não teria como eu manter aquela rotina de atendimentos por convênio nesse período aí que eu, né, logo depois que eu tive o filho, então foi maravilhoso, tudo no seu momento. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou médica, sou Por nutróloga. favor, se apresenta e Eu sou traz. nutróloga. Pode ser que alguém, Beatriz, você sabe disso. Pode ser que alguém pense que você é atriz. Então, fala quem é a doutora Beatriz, fala seu CRM, fala sua Sim, especialidade. Já aproveita e faz o merchan. Se tiver alguém aí querendo ir no ABC com saúde, na região de pois é, Ribeirão, isso. de... Qual é a tua Ribeirão cidade? Preto. Ribeirão Ribeirão Preto. Preto, interior de São Paulo. Eu sou Beatriz, sou médica nutróloga. Eu falo que eu sou nutróloga raiz, né? Eu fiz minha residência médica aqui na USP de Ribeirão Preto. Antes disso, eu fiz residência em clínica médica, 2 anos, para depois decidir pela nutrologia. E eu terminei minha residência em 2019. Desde então, eu fiquei como médica colaboradora lá no Hospital das Clínicas, colaborando uma vez por semana, um período, no ambulatório de desnutridos, e atendia convênio, só convênio até então. E sempre vem aquela crença, né, de que a gente só pode partir para o particular depois de 10 anos, você precisa fazer seu nome no convênio, para depois os pacientes quererem pagar a consulta particular. E acho que desde 2000, começo da pandemia, eu comecei a me interessar pelo marketing digital, e comecei a postar na internet, e comecei a buscar essa transição do convênio para o particular. E aí eu conheci o CVM em 2022 através Fala Colega Médico, a chamada do Sidney lá no Instagram. E aí eu vi depoimentos da...
Isso. Opa, colega médico, isso. E aí eu vi depoimentos da Irlena, endócrino, e aí depois eu comecei a ver outros depoimentos de outros colegas que tiveram suas vidas transformadas, que conseguiram fazer essa migração do convênio para o particular. E foi quando surgiu a semana do lançamento do curso. Eu sou da turma 15 do CVM 2022. Eu não Caraca. titubeei muito, não titubeei muito. Eu gastei algumas horas vendo os vídeos, né? Investi aí algumas horas vendo, conhecendo um pouquinho, e logo que saiu as inscrições eu já me inscrevi. E nesse momento eu atendia todos os dias da semana, quase todos os dias, os 2 períodos. E aí eu comecei o curso em abril. Em Antes me abril, fala, como é que era a tua vida nessa época aí, Beatriz? Como é Nessa que era? época era uma vida assim, atendia convênios, só convênios. Assim, Sidney, desde que eu comecei a atender, né? Mesmo no convênio lá do Hospital das Clínicas, que é um convênio dos funcionários, que a gente, os residentes que estão terminando, muitas vezes têm essa oportunidade de começar atendendo os funcionários, tem mais de 8 mil funcionários, né? O complexo do Hospital das Clínicas. E aí eu comecei a atender esses pacientes e eu sempre prezei muito pela qualidade da minha consulta, entende? Então, eu queria realmente gastar um tempo, então eu atrasava muito, mas assim, eram tipo 20 pacientes que queriam passar na consulta, e a consulta que era para ser 20 eram 40 minutos. Então, eu sempre prezei muito, independente do que o convênio estava pagando, eu queria dar uma consulta de qualidade, né? Que eu sabia que esse era um passo para eu ir para o particular depois. Então, eu atendia como se fosse tipo um particular. Então, eu ia chamar o paciente pelo nome, eu ia até a porta, né, da clínica, chamava, trazia o paciente, não era esse negócio de chamar por número. E aí veio o CVM explicando tudo isso, esses passos que eu Aí já você estava falou, exercendo. caramba, É essa isso que eu galera aí quero. que essa galera Isso. que eu quero E aí seguir, é isso o que eu quero CVM fazer. lapidou, né? Ele lapidou esse esse meu perfil, entende? Que eu já tinha esse perfil. E aí, assim, com um mês de curso, eu já estava em outra clínica. Eu já tinha mudado de local de atendimento, eu atendi em vários lugares. Todo dia era um lugar diferente. E, tipo, teve lugar que eu atendia que me pagava R$ 25 a consulta. R$ 25 não é o que eu Uma pago nem para fazer médica, minha unha. nutróloga, raiz, formada Sim. pela USP. Como é que você se sentia? De Eu, verdade, assim. eu tava nesse lugar, era um lugar, um hospital bom aqui, e eu pensei em estar lá para ficar conhecida, entende? Para as pessoas me conhecerem. E aí eu tinha aquela ilusão, eu vou sair dali e esses pacientes vão me acompanhar. Mas não é bem assim, né? O paciente de convênio, ele é de preço. Então, não é todo Uhum. mundo que vai te acompanhar e você vai criar um novo perfil de pacientes. Depois do particular, você migra para o particular, você vai conquistar outro perfil de paciente. E Então, aí, eu peraí, achando lá. peraí que eu preciso te interromper, porque tem duas coisas que você falou que é muito importante para quem estiver assistindo a gente. Sim. Primeira coisa é distinguir paciente de preço de relacionamento. É uma das coisas que a gente fala na primeira aula dessas 3 aulas gratuitas, experimentais. O que é o paciente de preço, pessoal? Paciente de preço não é literalmente o que o nome fala, mas é um perfil de pessoas que, mesmo tendo dinheiro, e talvez você conheça algumas dessas pessoas, Beatriz, eu conheço, do nosso entorno, da nossa vida, que mesmo tendo dinheiro, elas pensam assim, pô, eu tô pagando convênio já, por que eu vou pagar particular? Sim. Então, essas pessoas existem e não é a quantidade maior de pessoas, tá? E tem o outro cliente, que é o cliente que a gente ensina os nossos alunos a focarem, que é o cliente de relacionamento. Que é aquela pessoa que, mesmo não tendo dinheiro, ela paga, ela dá um jeito, ela se sacrifica, se for o caso, porque ela quer realmente relacionamento com o médico, ela quer não só a consulta com a doutora Beatriz, ela quer ter o contato da doutora Beatriz, ela quer poder perguntar as coisas para a doutora Beatriz, né? Então ela está disposta a pagar, desde que o médico entregue resultado e relacionamento. Então, isso aqui muda o jogo. É isso que você está falando. Sim.
É isso. Então, eu fiquei atendendo nesse hospital, acho que durante um ano, pensando na questão, não, que eu tô perdendo para ganhar depois, achando que, tipo, eu ia conquistar uns pacientes e depois eles iriam comigo pro particular, se eu mudasse. Ficava naquela ilusão. E, tipo, eu passava a manhã de sábado inteira, eu saía de lá 1h30 da tarde, tinha atendido um monte de pacientes e, tipo, no final das contas, ganhava quase nada, sabe? Uhum. E, enfim, aí eu estava nesse Tem, momento, tem, atendendo em tem uma vários outra lugares. coisa. Tem outra coisa que eu não falei. Primeiro é distinguir de paciente de relacionamento e paciente de preço. E isso que você está falando, Beatriz, muita gente, mas muita gente também tem essa crença de primeiro eu vou investir aqui, eu vou pagar, entre aspas, para trabalhar, para fazer meu nome, para depois de 1, 2, 3 anos, sei lá quantos anos, aí esses pacientes vão me seguir. E aí uma coisa que você viu que você está falando é que você descobriu que não era bem assim. Não é E bem que a assim. gente já falava isso, a gente fala isso. Eu falo muito isso, gente, o paciente do plano é do plano. Ele não te escolheu, ele escolheu o plano, ele paga o plano. O paciente do SUS é do SUS, ele também não é seu. A partir do momento que você abre o seu consultório, divulga para as pessoas, olha, eu atendo, estou atendendo particular, e esse paciente vai lá e paga, aí sim ele escolheu você. Agora sim você pode dizer, esse paciente realmente ele me escolheu, né? Então, e é um outro perfil. Então, isso aqui que você está trazendo, Beatriz, é ouro, porque você sabe disso, que você convive com os médicos hoje que estão na mentoria, por exemplo, e você sabe que tem médicos lá, como a Meire, que está 30 anos, quase, acho que se eu não me engano, a Meire tem 40 anos de medicina já, quase 40, 35 anos, que passou a vida inteira, 30 anos, com isso na cabeça. Então, só isso aqui, nesses primeiros, sei lá, 15 minutos que a gente está aqui, você já falou algo que, se o colega escutar, pode acelerar quantos anos de vida dele E ou você dela? é empregado do convênio, né, Cid? Nessa semana, recentemente, uma amiga, fui tomar um café com ela e o esposo, ele, né, trabalha, ele é oftalmo e a clínica dele com os demais sócios, eles foram descredenciados de um convênio que era 80% do Minha faturamento. nossa, minha nossa. E simplesmente veio outro colega oferecer um serviço mais baixo para o convênio. Perdeu. Muito triste. É Então, a e outra aí frase que a gente fala, né? Não construa a sua mansão em terreno falei alugado. para ela, não construa mansão em terreno dos outros. E hoje ela está nesse convênio. Ela é pediatra, está nesse convênio. Eu falei, pode ser você a próxima. E Tem que fica nessa convidar ela zona para o de CVM. Tem que trazer ela para o os dois CVM. estão Tem que trazer os convidados. dois. E eu acho que pelo menos um deles já vai começar, se Deus quiser. Que bom. E aí foi isso. O Mas aí CVM me deu essa. fala, você entrou no CVM, Aí eu um entrei no mês você CVM. começou a mudar a sua vida já. Começou a Já tomar decisões. mudei. Coincidiu da minha meu curso começar, acho que foi um período de Semana Santa, de feriado. Eu fui para Bahia para casa dos meus pais, então eu estava uma semana tipo de férias e eu pronto, assisti, eu acho que 70% das aulas. E voltei Que massa. transformada, já voltei procurando outro lugar de atendimento. A clínica uma das clínicas que eu atendia, ela estava atendendo também, era muito convênio, então muito tumulto, um ambiente nada a ver para o particular. E aí já procurei, falei, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair. Já achei outro local de atendimento, já mudei. E aí já aumentei o valor da minha consulta. E deu essa clareza para mim o CVM. Isso foi em maio de 2022, e aí fiz essa mudança de clínica, tive o apoio do meu marido, claro, que me apoiou nessa mudança também. Isso é E aí a importante. gente aí fiquei só atendendo um convênio uma manhã da semana. Então, deixei todo o outro período, os outros dias para particular, e fiquei com esse convênio acho que durante 2 anos. Eu ainda atendia as manhãs de segunda, só ele. Que era meio que para pagar as contas, pagar o aluguel, até eu ir ter nessa Ou ascensão. E ano, seja, você foi aos poucos, você não, sim, deu a louca na Chapeuzinho, não, não. Com não, responsabilidade, com apoio do sim. marido. Algumas vezes os colegas entram, e aí para você que está assistindo a gente aqui no YouTube ou no Instagram, ou vai ver isso aqui gravado,
Aqui no CVM é o marketing da verdade, tá? Não tem picaretagem aqui, não tem falsas promessas, não. O que eu vejo muitas vezes, Beatriz? Os colegas entram no CVM, eles acreditam na proposta, no método, acreditam neles primeiro, na boa medicina, só que, poxa, muitas vezes eles querem ter resultados em 3 meses, o que não teve uma vida toda. Aí tem que ter paciência Sim, também, não é assim, né? Você pode fazer um planejamento e fazer essa transição de forma responsável e progressiva. sim. Até porque, Beatriz, agora minha pergunta para você. Você disse que assistiu 70% das aulas nas férias, lá no final de semana, na Semana Santa, mas aqui, cá entre nós, não é tão simples de sair executando todos os pilares, né? De jeito nenhum. Não, o primeiro pilar foi sair de onde eu estava. Aquele ambiente não era legal. Eu já estava atendendo alguns pacientes particulares naquela clínica e os pacientes já chegavam estressados, porque eram 40 profissionais a clínica para 4 secretárias, tinha que pegar a senha. E às vezes a secretária colocava o representante de laboratório na frente do paciente particular. Ai, tipo, péssimo, aquela muvuca e convênio com particular, tudo misturado. O paciente já chegava nervoso na sala e eu tinha que ficar me desculpando. Não é para mim, vou procurar um lugar, não tem, já tinha vencido meu contrato, eu já podia sair sem pagar multa, e aí eu já procurei outro lugar, cuidar desse ambiente também. Então, isso também me deu essa clareza, entende? Fui para uma clínica que era até mais simples, mas era uma clínica que só tinha profissionais que atendiam particular, então uma clínica pequena, com a secretária que oferecia um café, uma água, lá na outra não tinha isso, e aí eu falei, não, é esse ambiente aqui, tem estacionamento na porta, é mais simples, mas é mais acolhedor, então o paciente vai se sentir aí mais confortável, enfim, isso eu foi a primeira, assim, a questão da consulta também, muitos pontos importantes que eu consegui melhorar, né? E fazer o pós-consulta, que é uma coisa que eu aprendi com o CVM. Isso é Muito bom. muito Antes de importante. O você falar do pós-consulta. pós-consulta, que eu sei que foi o que tem mudou o seu jogo. Todo método é importante, mas principalmente para o clínico é o que é a grande virada, né? Mas antes disso, eu vou te interromper algumas vezes, Beatriz, para a gente poder, Sim, claro. como eu te falei, para a gente poder usar a tua história como não só como inspiração, mas também como aprendizado. Sim. E você deve ter colegas, ou talvez um dia você já pensou dessa forma, mas é um pensamento também muito recorrente dos colegas que eu preciso fazer um super investimento em estrutura, eu preciso alugar no prédio mais caro da cidade, com mármore de banhada a ouro, e o que você está me dizendo é que, gente, eu fui para um lugar onde a jornada do meu paciente era mais acolhedora, onde o paciente ele se sentia mais cuidado. Não tem a ver Sim. com a estrutura em si, mas com a jornada do paciente, em como esse paciente ele se sente cuidado, como ele se sente acolhido. Às vezes a gente fica contando histórias só para justificar para a gente não tomar ação, mas você não precisa fazer um super investimento em estrutura, tá? E é o que a Beatriz está trazendo aqui. E qual o impacto Sim. disso para ti, depois que você começou a aplicar as técnicas de consulta, começou a estruturar? Como é que foi? Você foi direto para o pai ou você começou a fazer um pós-consulta, um MVP ali, um mínimo produto viável do E, Dinei, eu pós-consulta? fui Como é que foi? ganhando fãs. Eu fui ganhando depoimentos espontâneos, e isso foi crescendo no meu particular, né? Então, eu atendi esse convênio que foram 2 anos, só de segunda de manhã, e a consulta do convênio era bem próxima do particular, bem próxima. O que mudava era o tempo mesmo, mas assim, a questão de fazia tudo, tinha tudo, tinha o exame físico, tinha história, era um pouco mais rápido, né? Mas esse paciente do convênio, ele acabava tendo quase uma consulta particular, assim, e eu fui ganhando fãs com esse paciente, né? Desse convênio também. Eles não estavam acostumados com aquele tipo de consulta. O pai foi muito interessante, porque quando eu vi falar do pai, né? Eu descobri que eu já tinha feito
programas de acompanhamento gratuitos com conhecidas minhas e que deram super certo. Eu falei, gente, mas eu já faço isso, eu só não estou cobrando e eu só não estruturei isso. Então, calma aí que eu preciso... deu certo, uma perdeu 40 quilos, outra perdeu 46, então vai dar certo. Peraí, que não captei aqui, a internet falhou. Duas pacientes Minha perderam prima mais de 40 quilos perderam sem bariátrica, sem remédio, Sidney, sem Ozempic, sem medicação. sem Essa Mounjaro. Sem nenhuma, não existia, né? Sidney, a primeira paciente que foi do meu programa de acompanhamento, que eu não sabia que era programa de acompanhamento, foi minha prima. Então, minha prima com super obesidade, 172 quilos. E ela me procurou, eu estava no final da residência, ela mora em Minas, e ela me procurou pedindo ajuda para emagrecer, porque ela tinha acabado de ter um abortamento. Ela nem estava planejando essa gravidez, mas agora que ela tinha perdido, ela falou que agora ela queria engravidar, e o médico tinha falado para ela que a obesidade pode ter sido um dos fatores que contribuíram para ela perder o bebê. Prima, me ajuda, porque agora eu quero ser mãe. Então tá. Começamos tudo, né, pelo WhatsApp. Intuitivo, marcamos uma chamada de vídeo. Muito amor e muita boa vontade e conhecimento técnico. Sim, aí eu comecei a colocar em prática o que eu aprendi lá na residência, que a gente ouvia tudo, mas a gente não tinha, né? E eu falei, vamos ver se vai funcionar. Todas essas orientações aqui funcionou. E em 5 meses ela perdeu 20 quilos, ela engravidou de novo. E aí ela teve o bebê na pandemia. Na verdade, durante a gravidez ela perdeu mais 20. Então, quando ela teve o neném, ela estava com 40 quilos a menos. Caraca, ela perdeu peso durante a gravidez. Perdeu tudo com acompanhamento, né? Ela tinha muito estoque. Tu já tem um vídeo disso, Beatriz? Agora eu fiquei... Não, eu tenho que fazer o vídeo dessa minha prima, história, né? Contando essa história. Nem precisa abrir que é sua prima. Cara, é uma história incrível. Sim. E aí ela teve esse neném na pandemia, enfim. E aí, quando foi em 2020, em maio, eu comecei a fazer um curso de marketing digital e comecei a postar sobre obesidade no meu Instagram, porque eu gostava disso, eu já atendia isso no convênio, eu via que os pacientes tinham resultado, eu não sei o que eu falava, eu sabia que o povo gostava. Ah, doutora, eu vim aqui porque minha colega lá da minha sala de trabalho, não sei o que ela perdeu não sei o quanto. E aí ficava, eu falei, gente, peraí, então eu vou mexer nisso aqui, eu gosto de cuidar dos obesos, né? E aí eu sei que essa minha professora de infância, lá da cidade dos meus pais na Bahia, viu as postagens e veio me pedir ajuda para emagrecer. Ela estava com 120, estava na pandemia em maio, presa dentro de casa, me ajuda porque eu só quero comer. E aí a gente começou, foram 46 quilos em 1 ano e meio. A família toda perdeu 70 quilos, porque o hábito da casa mudou, né? Então, a gente acredita muito, né? A nutrologia acredita muito nessa questão da mudança de hábitos, que na verdade é o pilar, né, de tudo. Era hipertensa, tomava 3 antihipertensivos, e aí quando eu entrei no CVM eu já tinha essas histórias, entende? Eu falei, peraí, eu preciso monetizar isso aqui, monetizar, cobrar lapidar e monetizar. Lapidar vídeo? Ah, mas os vídeos é fácil. Tudo que eu falo, os pacientes que eu tô perguntando, eu vou lá, ao invés de gravar o áudio, eu vou fazer vídeo. E aí eu comecei a fazer vídeo, comecei a vender meu programa de acompanhamento, com preço, nem lembro o valor que era, eu acho que, sei lá, R$1.200, 6 meses. Acho que era isso. E aí eu sei que eu comecei a ter resultados, pacientes gostando desse acompanhamento mais próximo. Isso também para mim era muito satisfatório, porque eu tinha notícias, né? Então, vendo resultado e estimulando. E aí é isso. Aí, quando foi julho do ano passado, eu parei de atender aquele convênio. E aí agora estou só no particular. Graças a Deus, estou muito feliz. Esse ano eu comecei a mentoria. E eu acho que também está sendo uma segunda virada de chave na minha carreira, né? Agora eu estou com minha secretária só minha mesmo, só minha. Que deve estar até assistindo. Quanto você cobra hoje no teu programa de acompanhamento? O primeiro foi 1.200? O primeiro foi 1.200, isso. Hoje o meu programa de acompanhamento tá com... Ele tá na casa dos 5 e pouquinho. Não sei exatamente o número aqui, porque eu ofereço em parcelas, né? Mas tá na casa dos 5 mil e pouco. De 1.200 para 5 mil cada programa de acompanhamento. Hoje você só vive do consultório, é isso mesmo? Só do consultório.
Não Graças a atende Deus. convênio, não dá plantão, não. Não, o plantão eu parei lá quando começou a pandemia, fazer plantão em outra cidade, e aí começou a Covid e meu marido não compensa, eu dava plantão noturno ainda, de sexta à noite. Teve sábado de manhã, eu vim varada, não dormi nada à noite, Uhum. correndo risco na estrada, enfim. E aí foi quando eu abandonei os convênios e fiquei só, eu já atendia, já. Não, foi quando eu abandonei os plantões, né? Eu já atendia Uhum. na nutrologia, mesmo sendo convênio, eu comecei a aumentar horário para compensar esse dinheiro do convênio, do plantão, na verdade. Do E plantão. então parei os plantões e agora não tenho um atendimento por convênio, não. Só particular mesmo. Eu quero te perguntar o seguinte: faz um exercício aí de olhar para trás e lembrar da época que você atendia 20 pacientes por turno? 20 pacientes Por dia? seriam, quase que por turno. Quase já 20 chegou a pacientes ser por. isso. Lembra da época que você atendia 20 pacientes por turno e ver se você consegue identificar qual era o sentimento. Você que, poxa, fez uma boa formação, que, como você mesma diz, né, uma nutróloga na raiz, que realmente está comprometida com a Sim. mudança de hábitos, com a transformação do paciente, não só com emagrecimento a qualquer custo. Hum. Como é que você se sentia, mesmo fazendo esforço para atender, para dar mais tempo para o paciente, como é que você se sentia nessa época aí, quando você atendia 20 Eu pacientes me por turno? sentia sufocada, porque Uhum. tem gente esperando lá, eu não conseguia, aí vinha as pacientes e, né, com suas fragilidades e querendo desabafar, eu dava um pouco de espaço, mas ao mesmo tempo era angústia de saber que tinha fila de espera, tinha que atender. Então era muito desconfortável, sabe? Eu sabia que eu não estava exercendo a medicina que eu sempre sonhei, né? Que é dar o meu melhor, que é Uhum. ter calma para atender, para ouvir o paciente, fornecer para ele ferramentas de mudança. Então, muitas vezes não dava tempo, sabe? Era só ver exame, pesar, não sei o quê. E não é assim, né? A minha consulta é detalhes, é ver o que mudou, quanto que você evoluiu, que nota que você se dá, o que a gente ainda precisa para avançar. É uma investigação de intestino, de sono, é muito mais profunda. Eu não conseguia colocar isso em prática, né, com os pacientes do convênio. E mesmo em outro local que eu tinha uma hora para atender, mas uma hora de primeira vez, né? Mas muitas vezes era insuficiente também. Hoje a minha primeira consulta é 1h30. Então a sensação que eu tinha na época era de frustração, porque eu sabia que eu podia ajudar mais Frustração. aquele paciente e eu não conseguia por questão de tempo, entende? Que pagava a consulta, sei lá, R$ 50 e tinha que atender, e, enfim. Então era uma sensação de frustração mesmo e de cansaço. Eu estava sempre cansada. Sempre Ai, meu cansada. Deus, cansada, não tinha espaço mental para pensar em estratégias de desenvolver no particular. Então, essa questão de você fazer um programa de acompanhamento, criar material, entrega, isso você precisa estar descansado para fazer isso. Precisa ter energia, né? Tem que ter energia e E atendendo num ainda mais convênio com a chegada da. Como é o nome do da tua filha? filho, Bernardo, Bernardo, é um menino. é um E aí, menino. com a chegada do Bernardo, imagina, né? Ter que atender 20 pacientes por turno e viajar e E dar plantão. não tinha como, né? Nessa época, graças a Deus, quando o Bernardo chegou, já estava tudo muito já estruturado, meu programa de acompanhamento, então eu consegui tirar aí uma licença por minha conta, né? De 3 meses, ficar sem atender e depois voltar atendendo aos poucos, Aos entende? poucos. Você Aos fez a sua poucos. agenda. Eu tive essa autonomia, né? Então foi muito gratificante de Foi, ter sido foi, mãe nesse momento que eu podia escolher que horas que eu ia trabalhar, quando que eu ia retomar, né? A gente passa pelos apertos, perrengues, passa, mas O era uma Bernardo deve situação ter muito ficado melhor. doente em algum momento, alguma Sim, com gripezinha, e você escolheu certeza. ficar em casa com ele. Ou Exatamente. não? Escolhi. Sim, sim, aconteceram em vários momentos. Eu tive esse privilégio de poder
ficar com ele, e tinha 1 ou 2 pacientes marcados, enfim, não era aquela agenda louca, né? Não tinha essa obrigação ali de que eu vejo muitos colegas que não tem essa escolha. É tipo, tem que estar lá, não tem como remarcar, às vezes é emprego público, enfim. Então, O Bernardo um, um fator que te deu coragem para investir no particular ou teve outros eu fatores? já estava, Sidney, quando eu engravidei, eu já estava no CVM. Eu lembro a live que a gente fez, aquela live que a gente fez, eu tinha descoberto a gravidez um dia antes. Então, eu já estava no processo de mudança, né? Eu preparando a casa para o Bernardo chegar. Então, foi muito lindo, assim. Eu tenho engravidado nesse momento de mudança. Então, ele veio no momento que as coisas já estavam mais ou menos encaminhadas. Eu não sei como seria ter tido o Bernardo naquela loucura de atendimentos de convênio, entende? Entendo. E a Seria minha muito pergunta, a minha pergunta para você agora é: você naquela época tinha uma sensação de frustração, de sufoco, de cansaço. Qual que é a sensação agora? maravilhoso. Consegui ter tempo para ir na academia, para ficar com o Bernardo também. Hoje ele vai para a escolinha, mas vira e mexe, eu estou em casa, às vezes eu vou atender só à tarde, então ele fica comigo até às 10 da manhã, eu levo ele mais tarde. Consigo buscar ele todos os dias na escola. Então, é um privilégio, né? Muitos colegas não têm esse privilégio. É sempre os avós, manda o tio, e eu consigo buscar ele todos os dias. Hoje teve reunião da escolinha de convivência, a cada 3 meses tem encontro das famílias, e eu estava lá presente, das 8 às 8h30. Dia das Mães, teve festinha Dia das Mães? E teve festinha de Dia das Mães, teve. Eles também fazem encontros no parque, às vezes de sábado, das famílias, e eu estou presente em todos os encontros. Então é uma bênção, né? Então você vê que muitas colegas não têm esse privilégio. Tem plantão, tenho amigas que hoje estão vinculadas, né, a emprego público e tem que ficar final de semana no hospital e com criança pequena em casa, então é bem complicado. A minha situação é uma situação bem confortável, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao CVM Ao CVM, e verdade. principalmente graças a você. Se Sim. empodere disso. Foi escolhas que você fez lá em 22. 2022 estão te trazendo os resultados que você está colhendo hoje. Sim, com certeza. E é só o Nada começo. cai do céu. E é só o começo, sabe? Não é sorte, as pessoas vão dizer que é sorte. As pessoas vão sempre dar um jeito, Beatriz, de justificar o sucesso dos outros através de sorte, dom. Não, mas é porque ela fala bem, vocês viram, gente, ela fala bem, é porque eu não consigo falar. Ela já fazia vídeo. Tudo é desculpa para justificar o sucesso do outro e o fracasso próprio. E eu não acredito nisso. Eu acredito que você, Beatriz, quando você escolheu a vida que você queria viver, a mãe que você queria ser, eu queria que você falasse também do impacto no seu casamento, que é uma coisa também que está no pano de fundo da vida do médico, que a gente fala pouco, que é, eu não sei se você sabe, mas tem estudos que mostram que o médico é campeão em divórcio. 30% dos médicos se divorciam num estudo, que se eu não me engano, em 2012. Mas por quê? Porque qual é o casamento que aguenta, gente? 9 vínculos, vive na estrada, vive de um plantão para o outro, vive de um vínculo para o outro. Qual é o casamento que se sustenta, né? Então, quando você foi corajosa lá atrás para ir contra o status quo, porque essa é uma verdade. Se alguém quiser justificar alguma coisa, bota a justificativa na coragem. Eu acredito cada vez mais, Beatriz, que os corajosos é quem mudam o mundo. Sim, com Porque certeza. precisa ter coragem para sair do confortável, sabe? Do certo, sabe? E meter a cara em construir uma vida incrível. Você falou várias vezes, eu me sinto privilegiada. Você construiu esse privilégio. Não se Sim, esqueça disso, principalmente nos momentos difíceis, porque eles virão. com certeza. Alguns meses, né? A gente está lá em cima, a vida é assim.
A gente está lá em cima, outros meses a gente pode estar lá embaixo. E nos momentos de baixa, lembre disso. Cara, eu construí a minha vida. Eu continuo escolhendo construir minha vida. Eu continuo escolhendo ser livre, eu continuo escolhendo fazer uma medicina. Que é outra pergunta que eu quero te fazer. Como é que você se sente fazendo a medicina que você faz hoje? Eu me sinto muito feliz, Sidney. E o retorno também dos pacientes, né? Quanto eles se sentem assim, cuidados, acolhidos, sabe? De estar ali por perto. Eu tenho uma paciente do programa de acompanhamento que ela é online, ela já renovou acho que 3 vezes esse programa, é lá de Caraca. Guarulhos. Peraí E aí que ela falhou aqui, a internet falhou. Você está me falando que tem uma paciente que já renovou 3 vezes seu três programa de vezes. acompanhamento? Sim, sim. 3 vezes ela já Entendi. renovou. E é uma paciente bariátrica que emagreceu e reganhou um pouco de peso. Enfim, mas ela fala, não, eu vou renovar o programa de acompanhamento, doutora. Não é tanto pela questão do peso, que ela está bem próximo aí do ideal, poderia ser espaçado, mas é porque eu tenho uma médica minha e é uma amiga, e vira e mexe ela me manda. A gente conversa e ela quer saber a minha opinião sobre determinadas decisões também. Então, é esse vínculo, essa proximidade de você sentir que você realmente está próxima, né, do seu paciente e ajudando ele a ter mais saúde, mais qualidade de vida. Isso é muito gratificante, né? Então, Uhum. eu acho que a palavra é essa, de você se sentir que o seu papel e o exercício da medicina, né, que você está exercendo, como você tem feito a medicina, realmente está mudando e transformando a vida dessa pessoa. Então, é isso. Eu acho que é essa sensação que eu tenho de ter essa proximidade, que foi o CVM que me fez, né, ser assim, eu já tenho esse jeito mais acolhedor, mas antes você fica naquela, vou mandar uma mensagem para o paciente, não sei o quê. Não, a gente tem que mandar e tem que saber como está e acolher. Então, eu acho que com o CVM eu aprendi me ser eu mesma e, né, vincular, fortalecer vínculos e realmente conseguir ajudar os meus pacientes, né, da maneira que eu sempre quis, que eu sempre sonhei. Muito bom. Qual o impacto no casamento hoje? Maravilhoso, né, Sidney? Quando eu dava plantão, eu chegava sábado de manhã e aí tomava remédio para conseguir descansar um pouco, mesmo assim aquele sono não reparador, e aí acordava, eu estava cansada, eu estava estressada, eu não queria passear, não queria fazer nada. Então, os sábados pós-plantão eram assim terríveis. Mesmo atendendo o convênio, eu também estava sempre cansada, sabe? Não tinha energia para querer, sei lá, passear, sair para jantar, enfim. Então, quando a gente tá cansada, tá exausta, tudo acaba atrapalhando as relações, né? Então, isso tudo atrapalha com certeza aí os relacionamentos. E hoje eu sou muito mais feliz, mais leve também por conta disso, né? Da minha rotina, que tá realmente muito melhor. Muito bom. Bia, o que eu quero te perguntar agora é o seguinte: se Sim. você puder falar, quanto que você faturava lá antes do CVM em 2022, de particular só, e quanto você fatura em média hoje? E Olha, de quanto que você particular, trabalha? Quanto você trabalha também, só para... eu trabalho bem menos, né? Então, assim, lá naquela época, de particular, eu tinha, não tava quase nada. Então, quando comecei o CVM, foi quando eu estava começando a atender particular. Eu acho que eu devia faturar o quê? R$ 1.000 por mês de particular? Só. O resto era convênio. O resto era convênio. Então, É, antes de 2022, R$ 1.000. E sim, a por gente está em aí. 2025, quanto que é que você fatura em média Hoje deve trabalhando estar de faturamento uns 20 por aí. 20 em Isso. média? Em Mas você média. já ultrapassou os 25, né? Só para a gente deixar registrado. Então, tá quase, tá chegando. Tá chegando. Tá. E quanto tempo você trabalha hoje? Olha, hoje eu atendo de segunda só o período da tarde, e Uhum. aí de terça eu
eu tenho minha agenda aberta de terça, então é rara a terça que eu estou em casa no período da manhã, então hoje foi um dia desses, mas eu atendo à tarde. Quarta, eu tenho minha agenda aberta também, quarto dia todo, mas nunca é o atendimento o dia todo, né? Então, sempre tem ali alguns buracos, enfim. Quinta, eu só faço teleatendimento de quinta à tarde. E Uhum. sexta, a minha agenda também é aberta o dia todo, mas não é o dia até o dia. Não, eu não atendo o dia todo, né? Então sempre tem ali alguns intervalos. Seria até às 5, das 9 às 5. Tá bom, né? Não atendo de 9, sábado. 9 às 5, final de semana livre. Não. Então você tem uma agenda aí mais ou menos de meio período, mais ou menos 20 horas por semana. Sim, poderia considerar assim. Muito 20 bom. horas. Que massa. Eu quero reforçar um dos valores do CVM, que é que cada vez mais a gente vai reforçar isso, que é o valor da família. Então, o que eu escuto, para além do faturamento, você tem é, sido mãe, esposa, presente. Uhum. Isso é um dos valores que a gente levanta muito aqui a bandeira. Um outro valor que você vive hoje, que é nosso também, que é o médico colocar a máscara primeiro nele. Você ter tempo para se cuidar, para dormir bem, para fazer atividade física, para se alimentar bem, para você ser o que você prega, né? Sim, com certeza. Então, isso você vive também, você compartilhou. E um outro valor que eu quero também reforçar, porque o que acontece? Eu tenho percebido, Bia, que a gente tem falado muito só de grana, sabe? Uhum. E eu não quero atrair clientes pensando só em ganhar dinheiro. Uhum. Eu quero que as pessoas, quando falem do CVM, elas entendam que é um lugar, é um método, é um ambiente onde família é valorizado, saúde é valorizado, integridade é valorizado, verdade. Uhum. E outra coisa tão importante quanto que é o bem para o próximo, que é fazer uma medicina realmente. Falou em CVM, cara, é o lugar da boa medicina. Uhum. E você vive isso, você é exemplo de todos esses valores. Família, boa medicina, saúde. Então, obrigado. Obrigado por Obrigada a representar. vocês. Eu não sei se você está presente, mas eu não sei se você já ouviu eu falando isso, mas você é a realidade, a sua vida, o que você faz hoje, o seu trabalho, a sua vida. Um dia eu sonhei com isso. Você é a materialização de um sonho que eu tive lá atrás. Também foi um sonho que eu tive lá atrás, Sidney, exercer, ter a vida, a minha. Uma vez eu ouvi falando qual que é o seu dia médio que tem que ter. Não, eu vivo um dia acima da média, né? De você ter tempo para cuidar do filho, para você conseguir se exercitar, você ter tempo para ver algum programa que você goste, ter tempo para o lazer e também trabalhar. A vida não é só trabalho, né? Antes do CVM, eu sinto que eu só trabalhava e final de semana, à noite, talvez eu era esposa, mas enfim, não tinha tempo para outras coisas, para ver uma televisão, ler um livro, né? Praticar e tentar aprimorar a questão mesmo de autoconhecimento. Hoje eu faço terapia também, então eu tenho tempo para tudo isso. Eu acho que meu dia médio perfeito era dia médio perfeito, não. Hoje o meu dia é acima da média de perfeito, assim, mais do que eu sonhava. Então eu tô muito feliz mesmo pelo CVM ter entrado na minha vida. Parabéns, parabéns. É só o começo, é só o começo. Eu quero Tenho finalizar essa certeza live. que sim. Eu quero finalizar essa live aqui de uma forma muito, muito simbólica. Eu vou compartilhar aqui, Beatriz, algo que o dinheiro não compra e que eu acho que unifica os nossos propósitos, seu e o meu, Uhum. que é a transformação na vida das pessoas. Então, olha só, vamos. Só para vocês saberem, aqui é o Google Meu Negócio, o perfil da empresa da Bia, Beatriz Silva, tá aqui.
não é uma atriz, tá? Vocês podem depois pesquisar. Estão vendo aí a tela? Sim, sim. Até inclusive, Bia, olha só, o que eu pesquisei aqui por ti primeiro, apareceu o chat GPT aqui, olha. Chat GPT não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver a guia do... Aqui. Tá aparecendo agora ou não? Deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu compartilhar de novo. O chat GPT falando de você. Sabia que o chat GPT tem todas as suas informações aqui? Vamos ver. Olha só. A doutora Beatriz Oliveira Silva é médica nutróloga especializada em nutrologia clínica, bariátrica, oncologia e renal com atuação em Ribeirão Preto. Ela atende presencialmente na clínica, localizada, nananã. Formação dela, natural de Brumado, na Bahia, Brumadinho. A doutora Beatriz formou-se em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, realizou residência em clínica médica na FAMECA e especializou-se pela USP em nutrologia, em Ribeirão Preto. Olha só, uma das maiores referências na área no Brasil. Você sabia disso? Bacana, sabia. Muito bom. E olha só, como médico colaborador no ambulatório, desnutrição, abordagem de serviço. Aí aqui entra o CVM, olha só. Para lapidar o que você já fazia, né? Óbvio. Atendimento humanizado, detalhado, com foco na escuta ativa e compreensão do contexto de vida do paciente. Suas consultas duram cerca de 1 hora e 30 minutos, inclui avaliação clínica completa, exame, nananã. Tratamento da obesidade e acompanhamento pré e pós-operatório, tratamento de transtorno, nananã. Contato e agendamentos. Então aqui a doutora Beatriz. Legal. Mas eu queria te mostrar isso aqui. Ó. É o que os seus pacientes falam sobre você. Então, doutora Beatriz é fera. A parte mais desafiadora é manter o tratamento, mas ela consegue tornar esse processo suave. A energia dela é contagiante. Quando a gente acha que está tudo perdido, ela consegue reverter o cenário e lhe dar força para seguir com o processo. O atendimento é personalizado, não tem essa de cardápio padrão. Os alimentos são da minha realidade, sem mimimi. Parabéns, doutora, fazendo a diferença nessa minha batalha. Esse é um paciente do programa, Sidney, e que eu Olha fui aí. atrás dele e fugiu e voltou. Não, você vai fazer o programa de acompanhamento. Tá fazendo, ele e a esposa, estão indo super bem. Estou muito Que feliz. massa. Então, para quem quiser... Essa é minha paciente dos 46 quilos, Sidney. A Joelma, né? Sim. Ela que colocou essa foto dela do antes e depois. Comecei o tratamento fazem 5 anos, consegui sair de 120, cheguei a 75, resgatei minha vida, graças ao trabalho magnífico da doutora Beatriz. E aí, isso aqui é o que me inspira, tá? Eu espero que te inspire também, eu espero que inspire os colegas aqui. Resgatei minha vida. Muito Não bacana, existem palavras que expressem minha gratidão por ter trazido luz aos meus dias mais sombrios. Obrigado do fundo do meu coração. Sou profundamente grata por não soltar a minha mão. Deus te abençoe. É por isso que a gente faz o que a gente faz, é ou não é? Verdade, com certeza. Nossa, dá muita alegria, assim, muita satisfação de ter conseguido ajudá-la, né? Ainda tô, ela tá ainda, a gente ainda acompanha, muito bacana. É isso. Beatriz, gratidão por compartilhar um pouquinho da sua jornada com a gente. Obrigado por estar aqui sendo contribuição para o CVM, obrigado por ser contribuição para tantos colegas. Né? A gente sabe que trazer médico para uma live ao vivo é desafiador, mas eles escutam os podcasts, eles veem os vídeos gravados, então o que eu desejo é que a sua história toque no coração de médicas, de médicos, Brasil aí afora, e que esses médicos, inspirados na sua história, escolham também fazer uma medicina ética, uma medicina com propósito, uma medicina que é boa para o paciente, é boa para o médico também. Com certeza, também espero inspirar esses colegas, né, a exercerem a medicina aí como sempre sonharam. Muito feliz, muito obrigada.
para a gente finalizar, o que você diria para esses colegas aí que estão... Essa semana vai ser uma semana onde está muito colega chegando, semana de lançamento, eles estão em cima do muro. Será? Não sei não. Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que vale a pena? Será que esse investimento volta? E será que eu vou ter tempo? Será que eu vou dar conta? O que você diria para esses colegas aí? Eu diria que o investimento volta se você fizer a sua parte, se você aplicar, mesmo que seja devagar, aos poucos, né? Comece pela sua consulta. Então, vai implementando os passos devagar, no seu ritmo, no seu tempo, que aos poucos você vai tendo o retorno disso. Então, eu não tenho dúvidas que realmente é um investimento, você não vai estar gastando, você vai estar investindo em conhecimento, né? E isso vai voltar, com certeza, o retorno financeiro mais rápido do que você imagina. Então, acho que não tem que titubear, não tem que brigar com o método. Acredite, já são mais de 1.300 médicos aí que foram ajudados com o CVM. E se você fizer essa parte, mudando, mesmo que aos pouquinhos, o retorno vai chegar. Então, ter paciência, entender que não tem milagre e precisa realmente começar com pequenas mudanças, né? São pequenas mudanças que você vai tendo resultado. Muito bom. 1% a cada dia, imagina em um ano, 365% de melhoria. Em 3 anos, 1000%. É isso que aconteceu com você, 1000%, 1% a cada dia. Com certeza. Uhum. Isso mesmo. Estou muito feliz. Beijo para você, para o Bernardo, para o maridão, Obrigada, Sidney. para os seus pacientes. Que Deus continue te abençoando. Abraço, Obrigada, querida. Fica com Deus. Sidney.